O rádio, como a voz é. O rádio é o grande companheiro. Que me encanta no rádio. Tenho muito orgulho de ser radialista. Radialista. Eu não envelheço, me atualizo. Peças raras. Você em sintonia com o rádio. Apresentação e produção, Marcelo Abud. Olá, tudo bem com você? Eu sou Marcelo Abud e é com imenso prazer que também estou aqui nesta seleção de grandes profissionais da My News VIP FM 90,9. E eu já vou avisando que no segundo tempo vão entrar na área dois craques quando o assunto é música e futebol. Jairzinho e Simoninha, dois dos principais criadores e intérpretes de músicas ligadas ao futebol. E você já está se acostumando que no fim de semana a gente tem um encontro marcado para reviver grandes momentos do rádio, da música e da nossa cultura. São as nossas peças raras, áudios que emocionam e transportam a gente no tempo. Aqui você fica em sintonia com o rádio. A nossa premissa aqui na My News VIP FM é que o importante é você. Por isso, eu te convido a sempre que desejar enviar uma mensagem para mim. Um dos caminhos para a gente conversar é o e-mail contato@pecasraras@gmail.com. Você também pode me encontrar no Instagram em @abudmarcelo. Faça como esse time de pessoas que deixaram recados desde a nossa estreia na semana passada. Eu agradeço aqui a gente que ouve a gente. Pelas mensagens de boas-vindas deixadas pelo ator Fernando Silveira, pelos amigos radialistas Jorge Ribeiro e Roberto Reis, da Mix FM, o Paulo Galvão, da CBN, a Silvia Morello, o Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional, aos jornalistas Fábio Senegalia e Marcos Garcia, este do Craques do Microfone Esportivo no Facebook, ao Rodney Brocanelli, do Rádio Amantes, que fez um comentário muito interessante sobre a presença das nossas peças raras no rádio, ao Cláudio Gold, que trabalhou comigo na antiga Rádio Gazeta. Agradeço ainda ao amigo de tantas jornadas radiofônicas Edu Malaveia e ao outro Edu, o César do Papo de Bola, a Isaura Ferreira, a Palma Polese, ao Marcos Ferreira, ao poeta Carlos Cantoni, aos ouvintes e radialistas de outras jornadas, Ricardo Zeppelini, Ariovaldo Campos, Márcio de Paula e também a Cecília Cissa, ao Rômulo Roma, ao Fernando Brengel, a Jennifer Monteiro, pessoas que deixaram mensagens e a torcida pelo sucesso do Peças Raras, agora em versão radiofônica também. Peças Raras que tem 20 anos como podcast nas redes e agora está aqui também na My News VIP FM. E tem ainda uma querida amiga que valoriza muito a nossa música no rádio com o seu Vozes da Vez da Nova Brasil e com o canal Papo de Música. Vamos ouvir quem é ela? Olá, eu sou Fabiane Pereira, jornalista, radialista e estou aqui para parabenizar o Marcelo Abud por levar o Peças Raras, esse programa tão fundamental que já há 20 anos fazia muito sucesso na podosfera, para o rádio. O rádio que é essa paixão nacional, o rádio que é esse grande prestador de serviço, essa mídia que conecta e que une o Brasil do Oiapoque ao Chuí, agora tem o privilégio de ter em sua grade de programação o Peças Raras. Esse programa que tem o Marcelo encabeçando, liderando, pesquisando, que é um verdadeiro garimpo sonoro. Marcelo, parabéns e que sorte a nossa. Todos nós, poderemos ouvir esse programa agora no rádio. Parabéns, vida longa ao Peças Raras no Dial e beijo grande para todo mundo. Na semana passada, nossa trilha embalou o clima de Copa do Mundo que estamos vivendo. Hoje seguimos com outros grandes momentos musicais de Copas do Mundo. Isso para acompanhar tanto as glórias como as tristezas no caminho da nossa seleção. Antes, a Copa de 82 segue rendendo histórias e emoções por aqui.
Estamos em Guabiru, cidade fictícia do interior paulista. O técnico e leiloeiro Olímpio comemora a vitória de seu time no campeonato regional. Sem imaginar, torna-se alvo de disputas entre dois grupos políticos rivais, em plena volta do pluripartidarismo. Entre paixões, traições e chantagens, o sonho de construir um estádio para o time local se transforma em promessa de campanha eleitoral. Poderia ser uma história dos dias de hoje, mas estamos em 1982. É nesse cenário que faz uma tabelinha entre futebol e crítica social, triangulando com o bom humor, que Valdo Rezende nos transporta no livro Várzea, lançado no final de 2025. Valdo Rezende é autor, dramaturgo e escritor, nascido em Uberaba, Minas Gerais. Iniciou sua carreira teatral nos anos 80 no ABC Paulista e trabalhou no CPT, Centro de Pesquisa Teatral, com Antunes Filho. Premiado em concursos de contos, publicou romances e coletâneas. Atuou como mediador da Bienal do Livro em 2020 e segue explorando temas como memória, identidade, música popular, futebol e política. É com Valdo Rezende, diretamente de Santos, que eu converso agora. Tudo bem, Valdo? Tudo bem, Marcelo. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui no Peças Raras. Muito obrigado, estou muito feliz. Muito bom, Valdo. Valdo, como a nossa proposta neste especial é trazer músicas de Copas do Mundo, eu quero começar pedindo para você a sugestão de uma música de 82 que você acredita que tem o clima do seu romance Várzea. Tem alguma que vem à sua mente ou que, enquanto você escrevia o livro, você pensava nela? Eu sou de uma geração em que a música censurada tinha uma importância vital no processo da percepção do que acontecia por aí afora. A música que me chama a atenção era de 73, mas que ela norteou a minha vida e a minha percepção em relação ao esporte, que é Meio de Campo, do Gilberto Gil. Tem uma gravação maravilhosa da Elis Regina, e conta, né, refere ao Afonsinho na grande briga pelo passe. Os jogadores eram proprietários dos clubes, uma coisa que remete ao regime escravocrata. E nesse aspecto, o trabalho do Afonsinho é maravilhoso. Essa música sempre norteou a minha vida. Muito bom, então vamos começar ouvindo Meio de Campo, a música na versão com a Elis Regina, música de Gilberto Gil. Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão entrou de bola e tudo. Bom, estamos conversando aqui no Peças Raras com Valdo Rezende, que lançou em dezembro do ano passado o livro Várzea. Valdo, por que a escolha do ano de 82 como pano de fundo para esse romance? Ao longo da minha carreira, eu sempre parti da realidade para tudo aquilo que eu escrevi.
Em 82, eu trabalhava com teatro, eu fiz uma peça com um tema bastante similar ao que eu levei para o livro, e a gente vivia essa questão, a questão da Copa do Mundo e a questão das eleições. Incomodava profundamente, né, como está acontecendo agora. A atualidade do livro é inquestionável nesse aspecto, que a gente se esquece de olhar para o mundo envolvido com o futebol. A gente ama tanto o futebol que a gente se esquece que tem milhares de pessoas que morreram em função de um terremoto, ou do que pode ser a briga que está acontecendo aí entre a ex-primeira-dama e o futuro candidato, enfim. Nós temos essa questão da realidade é fundamental para que a gente possa seguir em frente. Eu parto sempre da realidade para escrever, e sempre da realidade brasileira. Eu sou um autor brasileiro e gosto da ideia de escrever sobre o Brasil. Muito bom, Valdo, eu tive o prazer de ler o livro, né? Fui no lançamento, gostei bastante, me diverti muito também, mas além da diversão, como você acabou de trazer, e a gente falou na abertura, tem muitas reflexões possíveis a partir do humor, a partir das situações que são trazidas. Eu queria que você falasse para quem está nos ouvindo como é Guabiru e se é um lugar que tem algumas particularidades parecidas com o nosso Brasil, tanto no futebol como na política. Então, Guabiru, eu parto da ideia de uma cidade pequena, né? Ali entre Uberaba e Ribeirão Preto. Num primeiro momento, eu até pensei em situar uma cidade específica, que seria São Joaquim da Barra. Mas aí eu teria que lidar com a questão de nomes, de pessoas reais, que poderia ter bastante problema. E eu optei por uma cidade fictícia justamente por isso, para ter maior liberdade de criação. Então todos os personagens são baseados em personagens reais da história brasileira, tanto no campo do esporte quanto principalmente no campo político, mas são referências que eu utilizei da minha criação. Quer dizer, eu era pequeno em Uberaba, só para você ter uma ideia, tinha um prefeito que era muito mulherengo, que era muito, né, tinha uma vida bastante liberal, vamos dizer assim, e é baseado nessas situações que a gente mexe daqui, mexe de lá e traz para o romance. Então, Guabiru é uma cidade brasileira, como outra qualquer, uma cidade pequena, em que as pessoas se conhecem, se envolvem e que as pessoas são manipuladas pelos principais poderes, né, nesse país. A política, a religião, fundamentalmente, e as relações entre as pessoas. É nesse aspecto que eu tenho aí uma cidade que eu criei, que eu desenhei o mapa, que eu localizei bairros para poder, na medida em que eu escrevia, transitar de um lugar para o outro, nominar ruas, praças e toda essa questão. Título do romance Várzea nos remete, pelo menos a mim, a futebol arte, aquele futebol que é feito com amor, esse futebol mais ingênuo. E quando a gente pensa em Copas do Mundo, pelo pouco que eu li, assim, até ali em 1930, quando a gente tem a primeira edição de Copa do Mundo, o futebol no Brasil era elitizado, não tinha chegado, né, ao povo, tudo mais. E é no momento em que a gente começa a ter esse futebol de várzea, permitindo justamente a entrada de pessoas comuns, né, sem... como antes ser um esporte elitizado, que a gente ganha o status de país do futebol. Então, queria saber se você vê relação entre a várzea e aquele futebol local que ninguém está olhando a não ser quem está ali muito próximo, e esse macro que é o país do futebol. E o quanto que ter o futebol de várzea incentiva uma boa seleção ou não, se a gente pode fazer um paralelo entre essas pontes. Esse é o fundamental na história do futebol brasileiro. O futebol brasileiro cresce na medida em que se dá espaço e oportunidade para as pessoas populares, jovens jogadores que amam o futebol. A questão fundamental é quando se fala em futebol amador ou teatro amador ou qualquer coisa que se fale, utilize a palavra amador, é bom a gente se lembrar que amador é de quem ama muito. Então as pessoas se entregam de maneira absurda jogando futebol. As pessoas jogam pelos seus times com uma paixão absolutamente incrível. E não é à toa que é desses lugares que os olheiros, agentes vão atrás dos grandes atletas. Na medida em que se perde esse futebol no
no Brasil, a gente tem dificuldade em que se surja um novo Garrincha, um novo Pelé, um novo grande jogador, desses que, se a gente ficar no Garrincha, o Garrincha é lá um cara que brincava de futebol, brincava. Futebol é dança, jeito de criança, show, balança, balança, vem. Futebol é dança, é show, balança a rede, gol. Essa ideia é fundamental. As pessoas brincam de futebol porque amam futebol e dão a vida para aquilo que o futebol representa. É a luta, é a vitória, é toda essa possibilidade de realização. Obviamente que aí a gente tem o capitalismo chegou no esporte faz tempo, e as pessoas vão, e os grandes agentes, os grandes empresários vão atrás daquelas possibilidades de lucro, ou seja, vão atrás dos grandes jogadores, e aí a gente tem essa coisa toda, dessa quantidade enorme de jogadores que são brasileiros, nesse exato momento, por exemplo, e que atuam no exterior. Eles não têm a possibilidade de ter a mesma qualidade de vida, o mesmo salário aqui no Brasil. Então, isso vai acontecer e é inevitável nessa situação. Mas a gente não pode esquecer, e aí eu penso muito aqui nas nossas grandes cidades, que não tem mais espaço. Você tem uma quadra, você tem um campo aqui e ali, mas não tem os famosos campinhos de futebol, onde vão surgir esses meninos brincando. Aqui em Santos, né, eu estou aqui de Santos falando com você, e eu acho fantástico. Uma das coisas mais lindas que eu gosto de ver é no final das tardes, aqui em Santos, você tem 4 ou 5 times diferentes, né, campos diferentes, a praia transformada em campo de futebol, e você fica olhando assim, alguns meninos, alguns garotos fantásticos que a gente espera que eles cheguem aonde o sonho deles os levarem. Então, nesse aspecto, a várzea é a nossa mina de ouro. É de lá que surge, porque assim, samba e futebol não se aprende em escola. Entendeu? Ou você vive o negócio, ou você está ali, né? Não adianta você pegar um garotinho, colocar numa academia para ele ficar com as coxas fortes, não adianta ele tomar remédiozinho se ele não jogar bola. Agora, ele vai jogar bola e aí essa importância da várzea, ali entre os seus, ele vai ser uma expressão da comunidade dele, ele vai estar ali querendo ser um entre os seus colegas, ele vai estar de olho na moradinha, de olho na aceitação dos pais, de toda a comunidade, enfim, ou seja, sendo um sujeito muito antes de vir a ser um ídolo. Nesse aspecto, eu acho que é maravilhoso. E eu acho que está faltando um pouco, a gente está perdendo isso. Tanto é que os nossos jogadores, os nossos últimos grandes atletas, têm vindo de longe, dos locais ainda que se permite a várzea, que a cidade não dominou todos os espaços no sentido de permitir que haja um campo para que as crianças brinquem de futebol. Muito bem, Valdo. A gente tem um tempo limitado aqui, infelizmente. Claro. Que a gente conversa novamente em outra oportunidade. Mas eu queria saber, assim, para quem está ouvindo e se interessou em adquirir o livro Várzea, tem algum caminho que a gente possa anunciar aqui, onde encontrar? Para quem está interessado em e-book, o livro está disponibilizado pelo Google Livros, né? Então lá você pode adquirir. E para adquirir o livro físico, pode entrar em contato direto comigo pelo e-mail valdorezende@uol.com.br. A pessoa entrando em contato, a gente encaminha o livro e aí vai tudo certo. Só para encerrar, esse é o grande barato, né? É a diversão. Eu escrevi esse livro com a intenção de que ele seja uma sátira com humor. Obviamente que ele tenha a realidade nem sempre carregada de humor, mas é isso aí, né? Então eu agradeço a você pela oportunidade, estou muito feliz com essa nova fase aí do Peças Raras, te desejo o maior sucesso, tenho certeza que vai ser muito legal.
Perfeito, então. Antes de encerrar, eu queria saber se tem alguma outra música que traz uma memória afetiva quando a gente pensa na Copa de 82 especificamente. As pessoas falam muito do Voa Canarinho, do Júnior. O outro lado do Voa Canarinho, a música que se chama aqui Pagode da Seleção. Eu acho essa música genial, eu gosto muito dessa música porque ela vai citando todos os nossos grandes jogadores da seleção de 82. É uma música gostosa e essa é a minha sugestão. Pagode da Seleção. Aí, compadre, segura o pagode da seleção aí, ó. Não é mole não, não é mole não. Esse pagode que é tão gostoso é o pagode da seleção. Segura, Edivaldo. Não é mole não, não é mole não. Esse pagode que é tão gostoso é o pagode da seleção. Isidoro no pandeiro, Leandro na marcação. Sou eu mesmo partideiro, Sócrates o violão. Olha o mar. Futebol não tem escola, veja que categoria. Nosso time toca a bola e também toca a bateria. Segura, Juninho, segura, Falcão. Não é mole não, não é mole não. Esse pagode que é tão gostoso é o pagode da seleção. Aí, Batista. Não é mole não, olha ela. não é mole não. Eu disse que não. Esse pagode que é tão gostoso é o pagode da seleção. Serginho no reco-reco, Luizinho no agogô, batucando no caneco, Zico também chegou. Fala, galinha! Mostrando seu talento, dessa vez no tamborim. O Cerezo de repente fez o seu batuque assim. Segura o tambor, compadre. Não é mole não, não é mole não. Eu disse que não. Esse pagode que é tão gostoso é o pagode da seleção. Olha, seu Tele. Não é mole não, é mole não. Esse pagode que é tão gostoso é o pagode da seleção. Só tem cobra nesse samba, Edinho, Valdir e Oscar. Só batuca gente bamba, só se joga pra ganhar. E vamos lá, rapaziada, surdo faça a marcação. Vamos juntos de mãos dadas, todos num só coração. Segura aí, galera. Não é mole não, Isso aí é pra galera. não é mole não. Esse pagode que é tão gostoso é o pagode da seleção. Não é mole não, Não, não é mole não. segura, Paulo Sérgio Bocão. Esse pagode que é tão gostoso é o pagode da Segura aí, seleção. compadre, o refil. Não é mole não. Serginho, não deixa eu chucar. Bom, e depois deste primeiro tempo em que visitamos a Várzea junto com o autor Valdo Rezende, é hora de sintonizar o nosso rádio nos torneios mais recentes. Ao fundo, uma trilha sonora campeã que nos transporta ao ambiente de Copa do Mundo. Ela foi feita em 2014 para a Copa realizada no Brasil, que aconteceu entre 12 de junho e 13 de julho. Esse torneio representa mais uma tragédia em campos brasileiros. Talvez possamos denominar de mineiraço a derrota por 7-1 contra a Alemanha na semifinal. A Alemanha, aliás, se torna tetracampeã ao derrotar a Argentina por 1-0 no Maracanã. Mas se nos gramados o fim não foi o que a torcida esperava, no campo da criação musical, 2014 revela uma dupla entrosada que emplaca vários gols e tabela como poucas com o sucesso. Mesmo antes daquela Copa do Mundo no Brasil, Simoninha e Jairzinho, pela produtora S de Samba, já brilhavam ao unir música e futebol. Mas, em 2014, mostram todo o entrosamento com a composição de trilhas que são lembradas e cantadas por toda a torcida brasileira. E para mostrar a força do Brasil nas composições para as Copas do Mundo, eu fui a S de Samba conversar com Simoninha e Jairzinho.
qual foi a primeira música que vocês compuseram com esse contexto de futebol? Uma coisa importante, acho que vale para mim e para o Jair, é o nosso amor pelo futebol, né? Assim, acho que é uma coisa que a gente, de certa forma, herdou dos nossos pais, né, Jair? Sim, sim. Ambos amigos do Pelé, conviveram muito ali com o Pelé, sempre tiveram uma ligação também forte com o futebol. Jogavam bola. Tentavam. Jogavam, né? No esquema de músico jogando bola. E acho que a gente herdou esse amor pelo futebol. Então, acho que foi natural, né? Olha, acho que a primeira gravação que eu fiz com esse tema na cabeça foi uma música chamada 12º Jogador, que eu gravei num álbum meu de 2010. É o seguinte, todo mundo sabe que aqui a gente tem samba, tem bola no pé, rapaz. É com a gente. Vamos que vamos. Tá no sangue do brasileiro, uma paixão que dura o ano inteiro. E todo mundo aqui é técnico, atacante, volante, zagueiro. Pra gente é muito mais que um jogo, sim senhor. Bem lá no fundo é uma história de amor. Com muito orgulho eu sou o 12º jogador. Na barreira, no meio de campo, na grande área, ou lá no banco. O meu negócio é gritar gol. O meu negócio é gritar gol. Meu negócio é gritar gol. O meu negócio é gritar gol. Meu coração, como uma bola, vai inflado de paixão. A gente canta, a gente chora, a gente xinga. Nesse espetáculo que vale até mandinga. Se bobear, o coração vai pra chuteira e contamina a emoção da massa inteira. Que animada assim se agita nesse show. No meio de campo, na grande área, ou lá no banco. O meu negócio é gritar gol. O meu negócio é gritar gol. Acho que tem coisa antes. Deve ter coisa antes. Com certeza tem, porque eu fiz aquele gol no volume 2. Fui pro Rio de Janeiro espantar a solidão. Estava em pleno fevereiro, num sol quente de sertão. Já rodei o mundo inteiro, me livrei da marcação. Eu nasci pra ser o primeiro artilheiro campeão. Foi por causa de você que eu fiz aquele gol. Só por causa de você a rede balançou. Foi por causa de você que eu fiz aquele gol. Só por causa de você a rede balançou. Não, e tem o É Isso Que Dá. É Isso Que Dá, que também que eu gravei no volume 2, também fala de futebol. Vai virar o tempo. Quem sai na chuva sem guarda-chuva é pra se molhar. É isso que dá. Futebol na quarta-feira. É isso que dá. Futebol a noite inteira. É isso que dá. Vizinha namoradeira. É isso que dá. Vacilar e dar bandeira. É isso mesmo. Talvez a minha primeira música gravada foi essa que o Simoninha gravou, que é Isso Que Dá, que fala de uma situação engraçada do futebol. Fala mais sobre relacionamento, mas dessa coisa do futebol tá inserido numas desculpas que o personagem que a gente inventou pra música acaba dando ali no papo, né? Essa música do Jair, É Isso Que Dá, uma música do Jair com o Daniel Calomagno, e o Aquele Gol, uma música minha com o Bernardo Vilhena, que tá no mesmo álbum. Porque é um assunto que faz parte do nosso dia a dia. É um prazer, né, falar sobre isso. Vamos trazer para o tempo de 2014, a Copa que aconteceu no Brasil. Eu lembro de vocês produzindo muita coisa. E Mostra a Tua Força Brasil também surgiu, acho que em 2014. Foi 2013. 2013, já pensando na Copa, né? Eu queria pegar essa música, pegar no sentido de como foi compor, como é que ela surgiu,
é uma demanda, né? É uma encomenda, mas como é que vocês trabalharam? Como é que foi o primeiro lance do surgimento dessa música? Vocês lembram disso? Muito, mas eu acho que antes do Jair falar do processo, porque o Jair compôs, o criativo da canção, acho que é interessante a gente lembrar que, quer dizer, a gente estava na agência, né? Saindo da agência da África, estava tendo uma reunião, abriram a porta, falou, pô, vocês estão aqui, tem uma ideia para vocês. Você estava junto também? Eu acho que nessa aí não, eu fui porque eu te liguei exatamente, acho que eu estava com a Meg, que trabalha aqui com a gente até hoje. Pô, vocês estão aqui, tem uma oportunidade aqui, mas assim, deixa eu te falar, a gente já tem a música, começou o assunto assim. Eu acho que, não, a gente já tem a música da Copa do Mundo, é uma música que a gente vai fazer, assim, assado, fulano de tal vai cantar, posso até mostrar pra vocês e tal, não sei o quê, mas vocês não têm alguma ideia, não tem alguma coisa, de repente, né, e ia ter uma reunião, acho que exatamente no dia seguinte já. Isso, que aí eu fui, e aí foi essa situação mesmo, que a gente foi esperando fazer um trabalho mais de arranjo, de produção. Existia a música, né, que eles falaram. E aí eles, quando eu cheguei na reunião de briefing, o que eles tinham, na verdade, era uma letra. Aí eles falaram, pô, já teve aqui algumas ideias, né, de composição para essa música, mas ainda o cliente não aprovou 100% nenhuma delas, aprovou essa letra. Então, quando a gente chegou na reunião, foi uma situação assim, do tipo, tem essa letra, tal, mas aí tem que trazer uma certa emoção, de repente vocês podem compor uma melodia para essa letra e tudo. Aí eu lembro que na reunião, né, como a gente tem, obviamente, essa experiência em trabalhar com produção de vários ângulos, né? Ou você compondo uma música em cima de uma letra, ou pegando uma letra para fazer em cima de uma melodia, ou produzindo simplesmente uma coisa que já venha feita, ou fazendo do zero. Então a gente estava ali conversando, falando, tá bom e tal. E eu lembro que em algum momento da reunião a gente sugeriu, falou assim, tá, mas a gente vai fazer o trabalho, mas a gente pode também criar alguma outra coisa. Aí eles deram essa liberdade. Exatamente isso. Falaram, não, claro, cria, se você achar que tem alguma coisa que tenha mais a ver, pode criar. Mas a gente já tem aqui esse caminho. Mas a gente já tem esse caminho que o banco já aprovou e tal. Então foi algo que eu me lembro, tem até algumas histórias bem interessantes, porque eu me lembro que eu cheguei em casa e falei assim, bom, vou então trabalhar em cima dessa letra. E trabalhei em cima da letra, fiz uma melodia em cima da letra que eles passaram. Demorei um certo tempinho ali, porque tinha que ainda me acostumar com a letra, né, entender qual que era a mensagem que estava sendo passada ali na letra, e transformar aquilo em música. Então eu demorei um certo tempo. Aí eu peguei e falei assim, bom, até conversando com a própria Meg, com o Simoninha, falei assim, cara, fiz aqui. Mandei para eles, falei, só que eu acho que ainda não chegou na emoção que eles estão pedindo. Será que eu não faço uma outra? Aí eles falaram para mim, né? Não, vai na sua. Falaram assim, vai na sua. O Simoninho, eu lembro bem direitinho, ele falando assim, já, vai na sua. Tipo, faz uma sua aí e tal. Desencana também dessa coisa de usar o que tá ali naquela letra. E eu lembro que na época a gente estava ali para começar a Copa das Confederações, eu não sei se você se recorda, mas foi ali na Copa das Confederações que começou esse negócio emocionante do hino tocar só um pedacinho, e aí quando o hino parava, a galera continuava o hino a capela. Aquilo eu achava assim, uma das coisas mais emocionantes daquele momento da seleção ali, né? Teve um jogo histórico no final ainda, né? Que o Brasil ganha de virada, acho que na final? A final foi Espanha, né? Foi Espanha? Foi Espanha, foi Brasil e Espanha. E eu lembro que isso me marcou, assim. Aí eu falei assim, cara, vou pensar então numa ideia, trazendo essa emoção, né? Porque era um momento conturbado, né? Com várias manifestações também anti-Copa, né? Tinha uma série de coisas ali que estavam pesando e, na verdade, esse era um momento emocionante, assim, né? De ligação da torcida com a seleção. E aí eu comecei a pensar, cara, eu fiz essa canção, o Mostra Tua Força Brasil. Tem duas histórias em relação a essa composição. Uma, eu acabei fazendo a música em 15 minutos.
Porque quando eu pensei nessa coisa, cantando hino a capela, falei, tá. Aí me veio, né, primeiro essa frase assim, pois só a gente sabe emocionar cantando hino a capela, e aí montei a letra inteira em torno dessa ideia. Vamos soltar o grito do peito, deixar o coração no jeito, que aí vem mais uma emoção. Vamos torcer e jogar todos juntos, mostrar novamente pro mundo como se faz um campeão. Pois só a gente tem as 5 estrelas na alma verde e amarela, e só a gente sabe emocionar cantando um hino a capela. Mostra a tua força, Brasil, e amarra o amor na chuteira, que a garra da torcida inteira vai junto com você, Brasil. Mostra a tua força, Brasil, e faz da nação sua bandeira, que a paixão da massa inteira vai junto com você, Brasil. Mostra a tua força, Brasil, e amarra o amor na chuteira, que a garra da torcida inteira vai junto com você, Brasil. E só que ela, quando eu compus originalmente, aí que veio a segunda história que eu acho que é boa de relatar, ela não tinha um refrão, mostra a tua força, Brasil. O refrão que eu tinha imaginado era veste a camisa, Brasil. Então era veste a camisa, Brasil, e amarra o amor na chuteira. E aí mandei pro pessoal aqui, mandei pro Simoninha. Aí o Simon falou, ficou muito legal, vamos fazer essa também. Né, eles já estavam produzindo a primeira, falaram, cara, vamos fazer essa também, essa ficou emocionante, ficou demais. E aí a gente começou a produzir, e aí eu tava aqui no estúdio, aí tava esperando aqui o pessoal vir para cantar a música para mostrar para a agência, aí eu fui voltando para casa. Aí, quando eu tava num semáforo, assim, esperando um semáforo abrir, e tava cantarolando, veste a camisa Brasil, aí eu falei assim, mas essa frase, veste a camisa Brasil, me veio um insight, né? Veste a camisa Brasil, ela é meio batida, assim, né? O conceito é meio, talvez já tenha sido usado. Aí botei no Google, veste a camisa Brasil, abriu uma campanha que o Banco do Brasil patrocinou com a seleção brasileira de vôlei, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, não dá pra usar veste a camisa Brasil. Não dá. Aí eu falei assim, não dá pra usar veste a camisa Brasil. Aí liguei pro Simoninha, enquanto o semáforo tava fechado, né? Falei assim, Simon. Ele falou, oi. Falei, cara, já gravaram aí a cantora? Aí ele falou assim, não, estamos gravando ela aqui. Por quê? Eu falei assim, cara, veste a camisa Brasil, é do Banco do Brasil, não dá pra usar. Aí ele falou, e agora? Como é que faz? Aí ele falou, tem que mudar isso agora, eles estão gravando aqui. Eu falei assim, cara, mostra a tua força, Brasil. Ele falou, cabe? Eu falei, cabe, vai, mostra a tua força, Brasil. Acabou virando essa coisa, né, que a gente conversou, que me veio o insight, que aí a gente estava ali, o Simoninha segurou a produção, acabou virando o hashtag mais usado na Copa de 2014, numa situação que foi assim, muda. Muito legal. Espetacular. E nessas situações também é muito importante, porque no Mostra a Tua Força Brasil, a gente também participa desse processo, assim, de como a gente apresenta essa música. Eu lembro que também o Simoninha acabou sugerindo Fernanda Takai, Paulo Miklos, que deram um outro significado também para a música, né? Então, assim, é todo um trabalho em equipe, né, que a gente pensa aqui. Quando o negócio faz muito sucesso, parece que foi simples, parece que foi simples, mas teve pensamento em todas as fases do processo. Todas as etapas tem, né? Assim, a Fernanda traz uma doçura, mas ao mesmo tempo uma atitude. Paulo também, da mesma forma, acho que são artistas que se complementam, mas nunca tinham feito esse
dueto, nunca tinham se encontrado, né? Então foi uma coisa de sensibilidade, assim, pra gente... Pô, eu acho que isso vai ajudar a gente a levar a mensagem da canção. E também o fato ali de ter sido também uma das primeiras, assim, a trazer uma voz feminina, né? Isso. Para esse universo do futebol, né? E isso eu acho que foi também muito importante ali naquele momento, né? Mas o que é interessante a gente ver é que as pessoas se conectaram com esse refrão da música. Eu fiquei um tempo sem escutar a nossa versão original. Aí agora, por causa desse ano, né, eu acabei escutando a nossa versão. Porque eu mesmo falei, caramba, que música poderosa, assim. Eu acho que a gente ali juntou alguns elementos que deram muito certo, assim, pra estar na alma das pessoas, sabe? Tanto que sobreviveu ao 7-1. Exatamente. Só isso já é uma prova, a maior tragédia do futebol brasileiro, né? Assim, na época eu acho que a gente já tinha saído da campanha do Vem Pra Rua. Já. Aí que eu ia entrar, né? Justamente no Vem Pra Rua. Muita gente não sabe que Vem Pra Rua da Fiat é uma música de Copa do Mundo. Ela acabou ganhando um outro contexto, tudo foi premiado. Tá? Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu. Até onde eu acompanhei, depois que a música ganhou o contexto das manifestações, a Fiat, num primeiro momento, queria tirar ela do circuito, depois viu que não dava mais, que já tinha ganhado a rua. Vem Pra Rua, qual que é a história que vocês podem contar dessa música? Justamente, eu já dei uma abertura aqui, mas o que tem de bastidor dessa campanha que vocês podem contar que a gente não sabe? Essa tem uma coisa que eu acho que é um pouco diferente da criação do Mostra Sua Força. Essa canção começou a ser trabalhada durante muito tempo. Foram feitas várias tentativas e a gente tinha um sócio na época, o Jimmy, que estava inclusive meio que à frente, né, mais à frente dessa canção. E o Marcelo Reis, na época, na Léo Burnet, chegou uma hora pro Jimmy e falou, Jimmy, vamos desistir, não rolou. Porque já tinha esse conceito, a Fiat não era patrocinadora, o Marcelo teve um insight muito bom, a ideia foi do Marcelo Reis, no sentido de fazer, bom, a gente tá fora, mas a gente, né, essa coisa da maior arquibancada do Brasil e tal, isso foi um insight dele. E aí eu sei que o Jimmy tava triste, falei, então, Jimmy, vamos fazer, vamos acreditar, acho que dá, tem um caminho muito bom aí, vamos mexer, começamos a mexer, e eu falei, Jimmy, eu vou falar com o Marcelo Falcão pra cantar isso. O Falcão do Rapa tem uma personalidade, né, muito especial, assim. Eu acho que ele vai trazer um colorido que a gente precisa pra essa música. E eu lembro que eu liguei primeiro pro Chantilly, que na época era empresário dele. Falei, Chantilly, não tenho dinheiro, não tenho nada, a agência não sabe, isso é uma invenção nossa aqui, você topa, é uma aposta. E ele falou, vambora, Simoninha, vambora com... Eu acho que vou falar com o Marcelo depois já falou com a gente, me ligou, vambora, a gente na correria, mandamos a música arrumamos um estúdio no Rio, locamos um estúdio no Rio, mandamos a música, ficamos por telefone, e o Marcelo também assim, passou a primeira vez, a segunda vez gravou, eu falei, cara, é isso. Sabe porque a mágica acontece também, né? Da mesma forma que quando o Jair fez o Mostra Sua Força e a agência, né? Quando a gente apresentou, foi incrível, assim, tipo, primeiro play, dá pra tocar de novo? Dá. Os caras falaram, acabou toda a incerteza que se tinha, talvez, mas falou, é essa música. E naquele momento, um pouco antes do Vem Pra Rua, eu senti imediatamente que aquilo, eu falei, é isso. Preparando, mandando pro Marcelo Reis, ele falou, é isso, a campanha realmente aconteceu, uma coisa que ele já tinha desistido. Pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. O nosso sucesso, o nosso mérito, da nossa família, né? Porque eu estava lembrando aqui é o País do Futebol, que o Simonal gravou na Copa de 70, e que eu também depois acabei regravando, música do Milton e do Fernando Brandt, mas assim, eu acho que quando o Jair escreveu o Mostra Sua Força Brasil, ou quando a gente lançou também aqui pela Este Samba o Vem Pra Rua, a gente captou
um sentimento. Isso. Mesmo sem a gente saber. Sem o Jair, obviamente que não tinha. Pô, se soubesse, né, estaria bilionário. Vendia mais caro. Não, mas assim, é a mágica do compositor, né? A mágica do talento. Você captar uma coisa que está acontecendo e, ao mesmo tempo, você precisa traduzir aquilo e aquilo vai tocar, de fato, no coração das pessoas. Eu acho que essas canções, essas duas, tiveram esse acerto, né? E acho que a gente não teve uma canção esse ano que teve esse acerto de capturar uma coisa que está acontecendo que ninguém sabe exatamente o que é. Logo depois da Copa, o Itaú fez vários estudos e eles dividiram isso com a gente, foi que assim, a marca Itaú nunca antes na história tinha conseguido criar alguma coisa que as pessoas mudassem a relação que elas tinham com um banco, né? Que elas ligassem para o banco e agradecessem. Para ficar na espera telefônica ouvindo a música. Então, assim, isso foi uma coisa que nunca tinha acontecido na história. Né? Assim, eu lembro de conversar com os profissionais do Itaú na época, eles falaram, agradecerem muito a gente, falaram, cara, vocês conseguiram uma coisa que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer. A gente dá autógrafo na rua, né? Uma canção. Né? Eu fui aplaudido, né, fazer parte dessa história, o Jair sabe da história, em Fortaleza, antes do Jogo do Brasil, entrando num restaurante, as pessoas começaram a cantar a música e me aplaudiram. Então, assim, olha onde a força da canção, né? Então, acho que assim, eu acho que a gente conseguiu, né? O Jair conseguiu ali, a gente conseguiu tocar, assim, botar alguma coisa assim no coração das pessoas. E se você pensar bem na quantidade de copas, né, que já tem por aí, e quantidade de o Brasil participou de todas elas. E se você pegar e fazer um apanhado das músicas que são ligadas à seleção brasileira, que realmente se mantiveram como sucesso, é muito difícil, né? Você vai pegar aí, tipo, 4 ou 5 músicas, né? A Taça do Mundo é Nossa, que a gente sabe. Pra Frente Brasil. Ali os dois não sabem. Então, exato. Então, você tem numa mão só, você conta. Então, assim, você participar de um processo de criação de uma música que fica marcada, porque, o mais importante pra gente não foi ter feito uma campanha importante para 2014. Foi que essa campanha vem se repetindo a cada 4 anos, né? Essa música vem se repetindo há 4 anos. 12 anos passaram e estamos aqui ainda. Estamos aqui e muita gente fala assim, cara, é o hino da Copa pra mim, é o hino da seleção. Mostra tua força, Brasil, e amarra o amor na chuteira. Eu espero a música do Itaú de 4 em 4 anos. Essa é clássica. A música do Itaú dá uma sensação boa, sabe? Traz uma paz. Mostra a tua força, Brasil. Essa música deve fazer o narrador dormir no meio da cabine. Essa aí é mais chata que ligação de telemarketing. Poderia estar mostrando sua força? Bota no 32 vezes pra essa música acabar rápido. Pelo amor. Sei lá, não me pegou muito. Falta drama. Ó, Brasil, mostrai tua força, Brasil. Será que a galera do marketing tem coragem de cantar essa música? Mostra a tua força, Brasil, e amarra o amor. Enjoada a música do Itaú? Imagina, essa eu escuto até 2050. Isso que é música de seleção raiz. Tô nem aí pra música do Brasil. Prefiro meu K-pop. Será que se mudar de esporte, essa música começa a dar mais sorte? Mostra tua força! Itaú, torcendo, feito você. E falando também do Lendas do Futebol, cada um de vocês tem uma faixa nesse trabalho. Eu queria que vocês comentassem a faixa que vocês compuseram para esse trabalho, que vocês gravaram. Então, Jairzinho, qual que é e como é que as pessoas conhecem esse trabalho? Eu queria que você falasse um pouquinho do processo de criação também. A sua foi para o Romário, é isso? A minha foi uma ideia... Saudade. Saudade do baixinho, jogando, hein? Mas acabei gravando, né, junto com a minha irmã, uma música chamada Romário. A Luciana Mello. A Luciana Mello, isso, exato. DNA do Gol. E foi interessante, assim, porque esse projeto, né, ele já veio
com muita coisa pronta pra gente, e eu lembro que quando eles apresentaram pra minha música, uma música super legal, eu ouvi e falei assim, ó, o meu lance na minha carreira, eu foco muito nessa coisa do compositor. Então eu posso mexer um pouquinho aqui só para encaixar, ter o DNA do Jairzinho. E aí eu pensei nessa ideia, assim, do tipo Romário, o DNA do gol, né? Tem o DNA do gol ali, o Romário faz parte desse DNA do gol, né? Então eu achei legal, sugeri algumas alterações. Então foi um processo feito também à distância, então não compus junto com os outros compositores, apenas peguei algumas ideias, transformei algumas coisas, e aí eles acabaram me convidando junto com a Luciana, com a minha irmã, Luciana Mello, para gravar. E foi uma... Thiago Beatriz, né? O produtor Thiago Beatriz, e cara, eu achei que ficou bem bacana essa homenagem, né, ao Romário, a um cara que tem um histórico, né, no futebol brasileiro, que é um dos responsáveis pela conquista de 94 no Tetra. Então é uma homenagem merecida e fiquei muito feliz de ter sido convidado para fazer parte desse trabalho. Vamos, Romário! Cria do jacarezinho, a malandragem do baixinho veio dos campinhos de terra. É puro suco de atacante, esse baixinho é gigante, na frente do gol não erra. Personalidade forte, manda nele que ele resolve. Deu no noticiário, no DNA do gol tá lá Romário. Olele, olala, Romário tá na área, o bicho vai pegar. Quando nasceu papai do céu, olhou pra ele e apontou, esse é o cara, esse é o cara. 94 foi o craque triturando no ataque, esse é o cara, esse é o cara. Quando nasceu papai do céu, olhou pra ele e apontou, esse é o cara, esse é o cara. 94 foi o craque tratorando no ataque, esse é o cara, esse é o cara. Olele, olala, Romário tá na área. Romário, seu sobrenome é gol. Romário, sinônimo de gol. Romário, seu sobrenome é gol. Romário, DNA do gol. Personalidade forte, manda nele que ele resolve. Deu no noticiário, no DNA do gol tá lá Romário. Olele, olala, Romário tá na área, o bicho vai pegar. Ah, se vai. Quando nasceu papai do céu, olhou pra ele e apontou, esse é o cara, esse é o cara. 94 foi o craque triturando no ataque, esse é o cara, esse é o cara. Quando nasceu papai do céu, olhou pra ele e apontou, esse é o cara, esse é o cara. 94 foi o craque tratorando no ataque, esse é o cara, esse é o cara. Olele, olala, Romário tá na área. Romário, seu sobrenome é gol. Romário, sinônimo de show, show, show. Romário, seu sobrenome é gol. Romário, DNA do gol. E Simoninha, você, Garrincha, dança, qual que é essa ligação? Tem uma coincidência, né? Porque há uns 2 anos atrás, eu acabei participando do filme do Mussum, grande humorista, grande músico, né? Um artista muito importante também da cultura brasileira. E no filme eu faço uma ponta, apesar de eu não ser ator, o Jair tem até uma carreira de ator mais... Consolidada. Consolidada e mais importante que a minha, porque eu realmente sou péssimo. Mas eu fiz uma pontinha lá e fiz exatamente o Garrincha, na fase dele com a Elza Soares e tal, com a Larissa, cantora também, atriz. E aí eu já tinha tido essa oportunidade de viver o Garrincha no cinema ali mesmo, que numa ponta, e depois fiz uma homenagem a um craque desses que estão no imaginário de todos, né? Acho que aqui ninguém viu o Garrincha jogar, mas todos têm ele na imaginação, e quem não tem, conhecendo a história do Garrincha, né? Como um grande ídolo do futebol do planeta Terra. Ali eu também não tenho uma participação na composição da canção, mas dei algumas ideias pro Thiago, que prontamente também curtiu super as ideias ali que eu acrescentei musicalmente. Gosto muito da versão, acho que tá uma versão muito interessante, assim, uma bonita homenagem. Fez o seu caminho e foi gigante.
destino que Deus deu. Ficou de pé e superou com muita fé, driblou a dor. E num segundo o mundo parou. Um misto de sentimento, a gente parou no tempo. Futebol é dança, jeito de criança, tanto show. Balança na rede, chutando pro gol. Marcou, ficou, emocionou. Futebol é dança, jeito de criança, tanto show. Balança na rede, chutando pro gol. Marcou, ficou, emocionou. O seu caminho e foi gigante. Foi o destino que Deus deu. Ficou de pé e superou com muita fé, driblou a dor. E num segundo o mundo parou. Um misto de sentimento, a gente parou no tempo. A futebol é dança, jeito de criança, tanto show. Balança na rede, chutando pro gol. Marcou, ficou, emocionou. Futebol é dança, jeito de criança, tanto show. Balança na rede, chutando pro gol. Marcou, ficou, emocionou. Futebol é dança, jeito de criança, tanto show. Balança na rede, chutando pro gol. Marcou, ficou, emocionou. Emocionou. Futebol é dança, jeito de criança, tanto show. Balança, balança. Vem, futebol é dança, é show. Balança a rede, é gol. E pelos estudos, a dança é a primeira arte, né? Porque para existir música, também, quer dizer, a música é a primeira e a dança é a segunda, porque se as pessoas dançam, não existia música. Então, e o que o Garrincha fazia era realmente dançar em campo, né? Era um balé. Dançar do jeito bom, né? Porque hoje em dia, a gente fala pô, que a gente dança... Hoje a gente samba, a gente dança, mas não da melhor maneira. Queria agradecer, um prazer imenso. Só para encerrar mesmo agora, a gente tem várias outras músicas sobre futebol que acabaram não sendo utilizadas, que a gente já está pensando aqui para os próximos anos, a gente lançar como se fossem estudos mesmo de coisas que a gente fez, ou para publicidade, ou para o cinema, ou para as nossas próprias carreiras, e que ficaram muito legais e que ainda estão inéditas aí. Mas a gente vai mostrar isso qualquer hora. Muito obrigado, viu? Valeu. Prazer imenso. Obrigadão, Valeu mesmo. Demais. Estamos chegando ao fim desta viagem de quase 100 anos de Copas do Mundo, onde sintonizamos músicas que fizeram e fazem a festa na hora de levantar nossa torcida, mesmo diante de resultados adversos. E este episódio, e também um outro com uma seleção que inclui outras músicas de todas as Copas, você pode ouvir novamente no podcast Peças Raras, que está em todas as plataformas e também em youtube.com/Pecas Raras. Hora de tirar nosso time de campo, mas você segue com os craques do microfone e do jornalismo independente aqui na My News VIP FM. Na próxima semana, eu e você temos um novo encontro marcado com nossas Peças Raras. Salomão Esper. No processo de interação, o rádio entra com o áudio
o ouvinte com a imagem. José Paulo de Andrade. É impressionante como a voz é reveladora. Eli Correa. Por isso que eu digo, o rádio é o grande companheiro. É a melhor companhia que alguém pode ter. Vanessa Rabelo. O que me encanta no rádio é ser companhia de tanta gente legal todos os dias. Joseval Peixoto. A coisa que eu posso dizer é que eu sou muito, mas eu tenho muito orgulho de ser radialista. Nicolau Tuma. Radialista é a simbiose de rádio com idealista. Hélio Ribeiro. Meu nome é rádio. Eu não envelheço, me atualizo. Você ouviu Peças Raras. Você em sintonia com o rádio. Apresentação e produção, Marcelo Abudi.